Isso, agora é com E aí, você, por tá ouvindo? Tá favor. bem? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje, primeiro eu quero agradecer, tá, Tiago, realmente esse ministério, pela presença, por estar aqui hoje. Eu tenho certeza que vidas têm sido edificadas através desse ministério e o propósito de Deus na vida de cada um está sendo cumprido. Cada ministração, cada dia que vocês têm trazido uma pessoa para cá, isso tem sido muito precioso, tá? Parabéns, Tiago, pela sensibilidade ao Espírito, por estar disponível ao Senhor como servo, como amigo, para se colocar nesse lugar onde poucas pessoas têm se colocado. Cada um que está aqui presente, eu saúdo também com a graça e a paz do Senhor, que você possa hoje receber uma porção do céu da parte de Deus, assim como eu tenho recebido, e quero transmitir para vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que eu tenho vivido. Hoje, eu queria falar sobre o anseio pela presença de Deus, sabe? Eu creio que é um tema muito importante, porque a coisa mais preciosa para a nossa vida é a presença de Deus, é o Espírito Santo em nós, é o Espírito Santo aqui na Terra. E eu creio que a nossa vida, ela precisa ser uma crescente diária em direção ao máximo que Deus tem para nós. E não uma linha reta, estática, uma mesmice contínua. Ela precisa ser sempre crescente. Por isso eu queria hoje fazer um paralelo entre dois momentos da vida de Moisés e compará-los com as nossas experiências de vida, sabe? São dois textos, na verdade. Eu vou ler, tá? Depois você anota. Primeiro texto está em Êxodo 3, de 1 a 6, e o segundo texto está em Êxodo 33, de 7 a 14. Eu vou ler, mas depois você lê com mais detalhes com esse texto. São dois momentos da vida de Moisés. O primeiro momento é quando ele se encontra com Deus pela primeira vez, quando através da sarça ardente, e o segundo momento é quando ele já está ali no Monte Sinai e ele tem mais intimidade com o Senhor para que ele possa conduzir o povo pelo deserto. Eu vou ler o Êxodo 33, da parte do 10 ao 14, que diz assim: Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me deixas saber quem há de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Se você puder repetir essas últimas palavras de Deus dizendo para Moisés, é a mesma promessa que ele tem para nós. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Essa é a palavra do Senhor e damos graças a Deus por ela. Olha, Êxodo 3 é o começo da vida de Moisés com Deus, enquanto Êxodo 33 é uma fase já madura, tá? Eu queria trazer 7 pontos. Se não der tempo de passar esses 7 pontos, eu passo depois do esboço para que você possa estudar melhor, tá? E refletir melhor. Mas a gente vai seguir aqui o tempo para que a gente não extrapole. E a primeira fase é a atração. Atração. Em Êxodo 3, Deus ele chama o coração, chama a atenção de Moisés. Já em Êxodo 33, Moisés ele chama a atenção de Deus. Em Êxodo 3, Moisés ele levava uma vida comum, apacentando o rebanho do seu sogro. Em Êxodo 33, Israel ele despreza a presença de Deus e constrói para si um bezerro de ouro, fazendo com que ele não quisesse mais caminhar com o povo. Contudo, Moisés intercede e Deus acha nele, então, motivo para caminhar junto. No primeiro momento, Moisés estava distraído e Deus o chamou. No segundo momento, Moisés chamou a atenção de Deus e o atraiu à presença dele. Você consegue se lembrar em que momento estava distraído, ocupado com muitas coisas da vida e Deus chamou a sua atenção? Antes da sua conversão, você levava uma vida comum, uma vida depravada, uma vida perdida, sabe? E em determinado momento o Senhor lhe atraiu. Em outros momentos, quando você já caminhava com o Senhor e você andava distraído,
ele também chamou a sua atenção. E isso foi maravilhoso. Sempre que o Senhor se manifesta na nossa vida, isso é maravilhoso. A pergunta, então, é: Deus ainda precisa chamar a sua atenção porque você vive distraído? Ou você faz questão da presença dele e o atrai para caminhar ao seu lado? Hoje é um tempo em que a igreja está muito distraída. Está distraída com muitas coisas, é um tempo de distração. Nós vivemos numa era da digital, onde tem a era das telas, onde tudo é uma distração. Mas ou você hoje é uma pessoa que caminha na presença do Senhor, buscando dia após dia ele estar aos pés de Jesus. A Bíblia diz que em 2 Crônicas 16:9, que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ou seja, atrair a Deus não tem a ver com o que a gente faz, com nossa capacidade, com conhecimento, com perfeição, não. Mas com fazer questão da presença dele. Como o nosso coração anseia por isso, o Senhor ele vem à nossa presença. E como, Rafael, você pode dizer isso? Como? Porque em Tiago vai dizer: aproxime-se de Deus e ele se achegará a vós. Essa é uma promessa que Deus tem. Quando nós buscamos o Senhor, ele vem ao nosso encontro, e nós temos uma promessa em Jeremias 31 também, que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Hoje nós estamos vivendo a proximidade dos piores dias da história da humanidade. Tempos difíceis, né? Estamos nos princípios da dores, mas também são dias de um grande derramar do Espírito Santo. Por isso, a nossa posição não pode ser de um povo distraído, vivendo uma vida comum, mas sim de um atalaia, de um relacionamento com o Senhor sólido, íntimo, fazendo questão da presença dele. O que vai nos conduzir nesses tempos difíceis não são as coisas que Deus vai nos dar, mas sim a própria pessoa de Jesus Cristo. Somente Ele poderá nos guardar e nos capacitar. E graças a Deus que esses dias difíceis são acompanhados da sua promessa de um grande derramar do Espírito Santo que já nos foi dado, mas que crescerá cada dia mais. Somos atraídos pelo Senhor, mas também o atraímos quando fazemos questão da sua presença. Essa é a primeira fase, a atração de Moisés. E a nós também precisamos nos enquadrar nesse mesmo lugar, atrair a presença do Senhor dia após dia. Todas as vezes que você senta e abre a Bíblia para buscar o Senhor, você está atraindo a presença do Senhor. Toda vez que você fecha os seus olhos e busca o Senhor, você está atraindo a presença do Senhor. Cada vez que você abre a sua boca e louva, clama ao Senhor, você está atraindo a presença do Senhor. Cada vez que você invoca o nome de Jesus, você está atraindo a presença do Senhor. Cada vez que você pensa no Senhor, porque Ele sonda até os nossos pensamentos, nós estamos atraindo a presença do Senhor. Em segundo lugar está o apacentar. Em Êxodo 3, Moisés ele apacentava as ovelhas de seu sogro numa vida comum. Mas em Êxodo 33, Moisés ele apacentava o rebanho de Deus. Em Êxodo 3, Moisés era um simples trabalhador. Em Êxodo 33, ele encontrou a razão da sua vida, a presença de Deus. As suas habilidades, que antes eram usadas para ajudar o seu sogro, agora eram usadas para abençoar o povo de Deus. Olha só que maravilha. Todo mundo sabe disso, que quando Deus nos toca em determinado lugar, nós também seremos usados por Ele para tocar a vida de pessoas naquele mesmo lugar onde Deus nos tocou. Em determinado momento da nossa vida, nós achamos que o máximo da nossa experiência útil é trabalhar, é o serviço, sabe? Por mais que tenha o seu valor, o serviço, mas em outros momentos nós constatamos que toda a nossa capacidade e dedicação deve ser dada para algo eterno, sabe? Tem gente que passa uma vida dedicada a um trabalho secular e que não é um problema o trabalho secular, de forma alguma, mas é um problema fazer dele o seu objetivo de vida, o seu alvo, onde você gasta todas as suas energias. Mas quando nós gastamos para coisas eternas, nós temos também recompensas eternas. A pergunta é: a sua vida hoje, os seus dons e capacidades, sua força, o seu ânimo estão sendo dedicados para o seu trabalho ou a Deus e à igreja? Se seu grande desejo é fazer tudo para a glória de Deus e cumprir a vontade dele e torná-lo conhecido, você vai receber algo que nenhum outro homem pode dar, sabe? Deus, Jesus, ele nos fala para ajuntarmos tesouros nos céus. Você já pensou? Já parou para pensar?
Uma pergunta: como que eu ajunto o tesouro nos céus? Hoje as pessoas estão preocupadas com aumentar investimentos, bolsa de valores, dinheiro na conta para poder pagar os boletos. Mas e como que eu ajunto tesouros no céu? Como? Onde o ladrão não rouba e a traça e a ferrugem não corrói nem corrompe. Moisés foi um homem que fugiu do Egito e se escondeu no deserto e cuidou das ovelhas do sogro. Agora ele estava pastoreando o povo de Deus. A sua vida passou a ter um novo sentido. Moisés agora, o seu sentido da vida era ser um parceiro de Deus. Ele não queria mais apenas sobreviver ou fazer um pé de meia na vida, mas ele queria fazer a vontade de Deus e cooperar para o cumprimento do propósito dele na terra. Será que nós estamos cooperando com o propósito de Deus aqui na terra? Não é o propósito de Deus pessoal para a nossa vida, porque isso é muito egoísta, né? Nós somos muito egoístas, inclusive, quando falamos de Deus. Nós buscamos sempre as coisas de Deus, mas sempre colocamos as nossas necessidades em primeiro lugar. Mas já mudou o foco para colocar as prioridades de Deus em primeiro lugar? O que é que o Senhor pensa, sabe? Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. No Getsemane, quando ele estava a ponto de entregar a sua vida, e ele pediu: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, seja como tu queres, seja a tua vontade. Jesus nos ensinou a viver uma vida de perfeita obediência e de cumprimento da vontade de Deus. Então esse também deve ser o nosso foco. A grande questão para a gente é: para quem nós estamos fazendo todas as coisas? Todas as coisas. Paulo nos ensina que, seja bebendo, seja comendo, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo e que todas as nossas obras devem brilhar diante do nome dos homens para que o Pai seja glorificado. Será que em tudo que nós estamos fazendo, nas ações mais simples, o Pai está sendo glorificado? Nós precisamos sondar isso e fazer um questionamento da nossa vida, uma reformulação, para que possamos fazer com que o sal da terra e luz do mundo seja formada verdadeiramente a nossa identidade. Em terceiro lugar, era o centro. Êxodo 3, Moisés era alguém autocentrado. Ele era preocupado com quem ele era. Já em Êxodo 33, Moisés era centrado em quem Deus é. Em Êxodo 33, Moisés já não estava mais justificando as suas incapacidades, mas falando com Deus da sua ligação com Israel. A identidade de Israel era ligada à identidade de Deus. Olha, vê que coisa maravilhosa. No começo de Êxodo 3, Moisés é chamado a guiar o povo, a ser o libertador. E a resposta de Moisés era: eu não vou. Chama outra pessoa. Agora, em Êxodo 33, Moisés está chamando a presença de Deus. Vem com a gente, sabe? Olha como as coisas invertem à medida que a gente conhece a Deus, à medida que a gente vai ficando mais íntimo de Deus. Ou seja, agora não era mais os problemas de Moisés que importavam, mas a ausência da presença de Deus poderia produzir problemas para aquele povo. Gente, não tem nenhum problema maior do que Deus remover a mão dele debaixo da nossa mente, da nossa cabeça. Deus não precisa nos entregar a Satanás, a juízo. Nós não precisamos procurar fazer besteira. Se Deus simplesmente remover a sua mão, ele dizer que não vai conosco, nós já estamos perdidos. Sem Deus, Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Nós somos completamente dependentes dele. Nós somos romos enxertados na oliveira. O mais importante para as nossas vidas é a presença de Deus. O anseio mais profundo do coração do homem e o sentido da vida é a presença de Deus. Enquanto nós não experimentamos a presença de Deus, enquanto nós não vivemos nesse lugar, nós passaremos a viver uma busca por coisas que nunca vão nos suprir. A maturidade nos leva a esquecer quem somos e vivemos fascinados com quem Deus é. Essa é a verdadeira maturidade espiritual. A pessoa que está há muito tempo na igreja não pensa mais em si mesmo. Esse é o mais alto nível da pirâmide do ser humano. É quando nós passamos a ser altruístas. É quando nós colocamos o outro como superior, como Paulo ensinou em Filipenses, e colocamos Deus, a quem ele é, como o nosso
principal objetivo de conhecimento: conhecer e prosseguir em conhecer quem é Jesus. Isso nos leva a parar de ficar argumentando com Deus, pensando no que somos ou no que não somos capazes de fazer, e passamos a dependermos completamente dele para tudo. A pergunta é: com que frequência você pensa nos seus sonhos, suas necessidades, nos seus alvos, e com que frequência você fica pensando nos desejos e na vontade de Deus? Que tipo de pensamento que ocupa mais a nossa mente? Em Êxodo 3, a pergunta de Moisés era se ele seria ou não capaz de fazer as coisas. Ele se achava uma pessoa incapaz. Mas em Êxodo 33, sua pergunta era se Deus continuaria ou não com eles. Antes ele pensava numa performance, mas agora ele desejava Deus. E você? E nós? O que desejamos fazer? O que nos agrada ou fazemos algo para que Deus se agrade? Em quarto lugar, nós vemos a presença de Deus. Em Êxodo 3, Moisés ele resistiu a Deus. Em Êxodo 33, Moisés fez questão da presença de Deus. Será que a gente tem resistido a Deus? Ou será que nós temos feito questão da presença de Deus? Será? É uma coisa tão... E quando eu falo da presença de Deus, a presença de Deus tem um nome, sabe? A presença de Deus se chama Espírito Santo. Ele é a pessoa mais importante hoje aqui, sabe? Jesus, ele está sentado no trono de glória, à destra de Deus Pai, mas o Espírito Santo, ele está na terra enchendo e também está em nossos corações. Então, ele é a pessoa mais importante. Ele que nos faz o elo, a conexão com Deus. Ele é o meio da comunhão, é a comunhão do Espírito Santo que nos dá acesso à presença de Deus. É por meio do Espírito Santo. Sabe? Moisés, quando foi chamado, ele falou: eu não vou, manda outro. Mas em Êxodo 3 era Deus que estava dizendo: eu não vou. Deus resistiu ao povo e por causa do seu pecado, e Moisés ali, e também por causa da sua resistência, dizendo: agora eu quero que você esteja comigo, eu quero que você esteja conosco, eu não consigo caminhar sem você. Será que esse é um clamor do nosso coração? Nós não conseguimos dar um passo sem a presença de Deus. Eu penso que naquele momento ali, em que Deus ele fala: olha, eu não vou mais, sabe? Ele queria ir, mas só que ele não queria consumir o povo. Ele não queria destruir o povo. E por isso ele precisava de alguém que aplacasse a sua ira, de um intercessor. E esse papel de Moisés é muito importante, que ele está fazendo o papel de Jesus Cristo, que está nesse exato momento intercedendo diante do Pai, para que a sua ira não seja derramada. Porque a sua ira foi derramada sobre ele naquela cruz do Calvário. Mas chegará um dia em que o Senhor ele vai derramar o juízo e ele vai restaurar toda a terra. Ele vai destruir tudo para reconstruir um novos céus e nova terra. Moisés, então, tem a audácia, a coragem de dizer: Senhor, se você não for, eu não saio daqui. Será que a gente tem caminhado dessa mesma maneira? Tudo que a gente vai fazer no nosso dia a dia, a gente fala: Senhor, se você não estiver aqui, eu não vou, eu não vou. Ou a gente é aqueles desembestados, afobados, acabamos trocando os pés pelas mãos. Muitas vezes nós fazemos isso. Eu faço isso muitas vezes, certo? Mas depois eu preciso me arrepender, eu volto para o Senhor, ele sempre me corrige e ele fala assim: olha, eu preciso de ter um pouco mais de paciência, preciso de ter um pouco mais de discernimento para que eu possa caminhar com Deus em todas as áreas da minha vida. A atitude de Moisés era um motivo para Deus ir com ele. A intercessão. Um homem que se colocou diante da sua ira, que não quis nada mais senão a presença. Naquele momento, olha só que Deus ele chega para Moisés. Ele fala assim: Moisés, abandona esse povo. Eu vou te dar vitória dos teus oponentes. Eu vou fazer de você uma nova descendência. Eu vou multiplicar você e eu vou manifestar o meu poder todo para você. Você vai ver tudo isso. Olha, Deus prometeu bênção, prosperidade, vitória e glória para Moisés. E Moisés ele não quis nada disso. Ele falou: Senhor, eu só quero a tua presença. Se o Senhor não for, eu não vou. Pode chamar outra pessoa, sabe? E nós, será que nós resistiríamos a essas ofertas do próprio Deus? Não era oferta do diabo não, hein, gente? Era oferta de Deus.
Deus ele estava oferecendo. E Moisés ele falou assim: eu prefiro a sua presença. Se o Senhor não tiver, pode riscar o meu nome do livro da vida. Olha que tipo de oração perigosa que Moisés fez. Risca o meu nome. Eu não quero nada disso, eu não quero bênção, eu quero a sua presença. A questão aqui é sobre resistir a Deus ou fazer questão da sua presença. Talvez os momentos em que mais nós mostramos a resistência a Deus é quando nós somos confrontados por algo que precisamos mudar. Esse é o momento em que o homem mais resiste a Deus. E Davi foi um exemplo disso. Quando ele pecou com Batseba, Deus mandou Natan para confrontá-lo. No primeiro momento ele se indigna, ele resiste, mas depois, quando ele se identifica com o seu pecado, ele se humilha, se arrepende e sujeita-se a Deus e escreve o Salmo 51, aquele salmo maravilhoso. Mas pergunta para nós é: como temos respondido aos confrontos e correções de Deus? Quando chega um irmão nosso, como o Natan, que bota o dedo na nossa cara para dizer assim: irmão, tu pecaste, tu tá errado, tu precisa se arrepender, tu precisa ser restaurado. Qual é a nossa reação? Como agimos? Nós mudamos a atitude e abrimos mão ou nós resistimos e obedecemos ao Senhor? Sabe? No deserto, ali, o povo reclamou com Arão, dizendo que Moisés estava demorando demais. Então construíram o bezerro de ouro. Na verdade, eles estavam desistindo da presença de Deus, da experiência de deixar Deus controlá-los, e fizeram um Deus com D minúsculo, com os seus adereços de ouro. E essa é a tendência do ser humano, é fazer um Deus com as suas próprias coisas, pois com certeza esse é um Deus que não vai confrontar, apenas vai aliviar a sua consciência. Fazer um Deus com os nossos enfeites é desejar ter alguém que atenda todas as nossas vontades e desejos. E definitivamente, esse não é o propósito do Senhor para o seu povo. Portanto, precisamos ter cuidado com os argumentos que a nossa mente cria para tornar Deus diferente de quem Ele é. A questão é: nós estamos fazendo questão da presença de Deus ou nós estamos resistindo? Fazer questão da presença de Deus, meus irmãos, está no fato de a gente amar, ter um irmão que tenha a sensibilidade espiritual de vir nos confrontar. Não é só amigos que passam a mão na nossa cabeça, não, sabe? Se você só tem amigos do seu lado que só te elogiam, meu irmão, desconfie, sabe? São bajuladores. Amigos de verdade falam a verdade em amor. Amor sem verdade é sedução. E a verdade sem amor é hipocrisia, sabe? Mata. Nós precisamos de ter verdade e amor juntos. Irmãos que nos confrontem em amor, que pratiquem Mateus 18, que se nos vê pecando, venha a nós, nos chame e fale assim: irmão, isso aqui está errado. E a gente seja como Davi, com o coração quebrantado. Isso é fazer questão da presença de Deus que nos restaura. Será que as nossas orações estão sendo assim? Senhor, quebra o vaso? Ou nós estamos: Senhor, faz algo novo? Somente, mas sem querer ser quebrado, sem querer ser moldado, sem querer ser transformado de dentro para fora. Todas as vezes que desprezamos ou resistimos à presença de Deus, nós ficamos frágeis e pecamos. É impossível vivermos em santidade longe da presença do Senhor. Quando Israel desprezou a presença de Deus, ele construiu um ídolo e celebrou o que deveria repelir, que deveria repudiar. Então, qual é o segredo, então, para nós, irmãos, de uma vida santa? É fazer o que Deus disse a Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Anda na minha presença e seja perfeito. A perfeição que nós somos chamados a caminhar, como Jesus falou: sede perfeito como o vosso Pai no céu é perfeito, está em andar na presença de Deus. Somente quando andamos na presença de Deus nós seremos completos, não sentiremos falta de nada e não buscaremos nada fora dele. A presença de Deus é tudo, meus irmãos. A exposição está em quinto lugar. É quando Moisés, em Êxodo 13, ele teve medo da presença de Deus, mas em Êxodo 33, Moisés ele se expôs à intimidade. Gente, essa passagem é tremenda, esse paralelo, porque quando Deus ele se revela numa sarça ardente para Moisés, a primeira coisa que ele faz é: Moisés, não se aproxima daqui, tira as sandálias, porque o lugar que tu está pisando é terra santa, sabe? E quando Moisés ele tira a sandália, imediatamente ele cobre o rosto, sabe? Com aquela sarça que estava queimando. Mas em Êxodo 33, foi Deus que teve que cobrir o rosto de Moisés.
Porque Moisés foi aquele que falou assim, Senhor, eu quero ver a tua glória. E ele falou assim, Deus, Moisés, não tem quem possa ver minha glória não, senão vai morrer. Aí ele, sim, mas eu quero ver. Se eu ganhei favor diante de ti, se achei graça, eu quero ver a tua glória. E aí ele fala assim, portanto, se esconde no lugar ali, e eu vou passar somente as minhas costas, eu vou colocar a mão e você só me verá passar. E aquilo ali foi suficiente para fazer com que Moisés caísse prostrado em adoração e a sua face brilhasse e resplandecesse. Em Êxodo 3, Moisés escondeu seu rosto, mas em Êxodo 33, Deus precisou esconder o rosto de Moisés, que agora queria vê-lo face a face. O risco era grande, mas Moisés estava disposto a isso. E sabe qual é o grande ensinamento disso? É que Moisés entendeu que, ao ver Deus, algo precisa morrer. Quando Deus falou assim, olha, se você me vê, você vai morrer. Não tem um homem que possa ver a Deus. Por isso que ninguém viu a Deus, nenhum homem jamais viu a Deus. João vai dizer no Evangelho do 1 que ninguém via Deus, mas o Filho que estava no seio do Pai, ele o revelou, né? O Verbo que se fez carne. E vimos a glória do unigênito do Pai. Jesus é a glória de Deus, sabe? Então, toda vez que nós temos um encontro com a presença de Deus, tenha certeza, algo em nós morre. Algo em nós vai precisar morrer. Então, se nós desejamos encontrar com a glória de Deus, nós também estamos clamando, Senhor, eu preciso morrer. Esse homem precisa ser despojado, esse homem precisa ser lançado fora e eu preciso ser revestido do novo homem, que é a imagem de Cristo. Chega um momento da nossa vida em que precisamos assumir o risco de nos expormos à presença de Deus com temor, mas também com coragem que vem do amor dele. A presença do Senhor, ele é terrível, ela é fulminante, mas ao mesmo tempo ela é amorosa, ela é cativante, ela é fascinante. Isso acontece quando o amamos tanto a ponto de não conseguirmos mais viver longe dele. Não importa o que ele vai fazer conosco, nós iremos buscá-los e deixaremos ser corrigidos. Gente, ser corrigido pelo Senhor é uma forma de reconhecimento público, testemunho de fé de que somos filhos. Hebreus vai dizer que se você não é corrigido por Deus, você não é filho, você é bastardo. Olha só, como é que está a nossa correção? Será que estamos sendo corrigidos por Deus? Será que nós temos fome de conhecer Ele intimamente? Será que temos feito essa oração, Senhor, eu quero te ver? E eu falo, Senhor, eu quero te ver, não é o retorno de Jesus, não, é ver Ele agora. Nós estamos nesse processo de santificação até o dia que seremos glorificados. O tempo é agora. Essa oração deve ser feita agora. Essa oração não vai ser feita quando Jesus voltar, porque nós veremos Ele face a face, estaremos plenamente com Ele em unidade e comunhão, sabe? Jesus, ele vai fazer coisas que a gente não vai entender, mas vale a pena correr esse risco. Busque a presença do Senhor para ser corrigido. Em sexto lugar, nós vemos o brilho. Em Êxodo 3, o brilho de Deus estava na sarça, diante de Moisés. Mas em Êxodo 33, o brilho de Deus estava no rosto de Moisés. Olha que maravilha. No começo da nossa jornada, não havia brilho nenhum algum. Mas com certeza você já deve ter passado por essa experiência de alguém passar para você e falar assim, cara, você está diferente. Você está diferente. Cara, como que você mudou? Sabe? Qual é o segredo? Os espíritas, quando encontram com a gente, vai dizer assim, irmão, é um brilho que você tem, é uma luz que você tem uma coisa diferente. O que é isso, sabe? É uma energia, é uma vibe. Não, é a presença de Deus, é o Espírito Santo em nós e sobre nós que faz com que isso seja reconhecido, essa transformação de glória em glória, sabe? Isso é tremendo, porque em 2 Coríntios 3, a partir do verso 16, Paulo faz essa comparação com esse encontro de Moisés com o nosso encontro. Ele vai dizer assim, que todos nós, com o rosto descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à imagem de Deus pelo Espírito, sabe? Ele estava dizendo que o ministério da lei era o ministério glorioso, mas o ministério do Espírito Santo é muito mais glorioso. Hoje nós podemos ter encontro com a glória do Senhor e nós também resplandecemos a face de Deus. A bênção arônica, ou a bênção de número 6,
certo? Que muitas vezes encerramos o culto assim, diz exatamente isso, que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre nós e tenha misericórdia de nós, sabe? Que o Senhor volte a sua face para nós e te dê a paz, sabe? Então, essa bênção é uma bênção que ultrapassa as alianças e ela está sobre nós hoje. Toda vez que encontramos com o Senhor, com a presença do Senhor, Ele faz com que os nossos rostos resplandeçam a sua glória. Nós somos a luz do mundo. Nós não temos essa luz própria. Nós temos a luz da vida, a luz do mundo que é Cristo brilhando através de nós. Nós somos uma candeia que deve ser colocada num lugar onde todos possam ver. Uma coisa, meus irmãos, é ver o poder de Deus se manifestando, é ver a sarça arder, é ver pessoas sendo curadas. Outra coisa, meus irmãos, é ter uma experiência marcante com Ele. Não apenas ver, mas provar, sabe? Provar e ver que o Senhor é bom. Uma coisa é ter experiências eventuais com Deus, a outra é ser o alvo da transformação dele. Uma coisa é ter história para contar, outra coisa é estar vivendo uma história com ele. Uma coisa é ter experiência do lado de fora, outra é ter experiência do lado de dentro, sabe? O resultado final deve levar a dizer: eu sei quem Deus é, eu estou sendo transformado por ele. Em, em, em Jeremias, me esqueci o capítulo agora, eu li esses dias, 23, eu acho, 24, ele vai estar dizendo assim: aquele que gloriasse, glorie-se nisso, em me conhecer. Em me conhecer. Se tem algo que o homem deve se gloriar, não são nos seus feitos, não são nas suas posses, não são nos seus status, não está na sua família, por mais que tudo isso seja válido, seja uma bênção de Deus nas nossas vidas, mas aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. Será que nós podemos abrir a boca e dizer assim: eu conheço Jesus, eu sou amigo de Jesus, eu sou amigo íntimo dele, eu sou um amigo do noivo, sabe? Eu ouço a sua voz e me alegro. Eu não estou sendo confundido com as vozes do mundo, com a voz do diabo, com a própria voz interior minha, sabe? A presença de Deus não está mais fora, ela está dentro de nós, sabe? Ela marca definitivamente a nossa vida e a nossa face. Não deseje mais apenas viver histórias sobre Deus, mas deseje vivê-la pessoalmente, deixar que elas marquem a sua vida. Eu sou fascinado por ver esse mover carismático, sabe? De curas, de libertação, de expulsar demônio, sabe? Isso é maravilhoso quando isso se manifesta. Mas o mais maravilhoso não é somente porque essa vida foi alcançada. O maravilhoso é que Deus está se manifestando. Deus está se revelando. A presença de Deus está tão baixinha, está tão próxima, que é quase que tangível, quase que a gente pode tocar nele. Isso é que é o mais importante, isso é que é o mais glorioso quando tudo isso acontece. Quando nós vemos uma vida transformada, uma pessoa que saiu das drogas, que saiu do álcool, que saiu da prostituição, sabe? Quando nós vemos a pessoa agora adorando a Deus, sabe? Chorando na presença de Deus, nós estamos vendo que Deus está pertíssimo. Deus está pertíssimo, sabe? Então nós precisamos ver a glória de Deus para ser corrigido. E por fim, meus irmãos, o final é o encontro. Do ponto de vista de Moisés em Êxodo 3, o seu encontro com Deus foi casual, sabe? Ele não esperava, ele não estava procurando Deus. Mas em Êxodo 33, Moisés estava buscando constantemente se encontrar com Deus. Talvez no começo da nossa vida sempre foi assim. Eu, quando fui alcançado por Deus, eu não queria nem saber de Deus. Eu era um desviado do pior que tinha, sabe? Hoje continuo sendo miserável, pobre pecador, mas redimido e sendo salvo pela graça de Deus. E aí Moisés é alcançado por Deus numa sarça ardente. Mas em Êxodo 33, Moisés ele armava uma tenda, ia para lá e chamava Deus para aquela tenda. Meu irmão, você consegue imaginar? O povo ficava parado diante das suas portas, das tendas, vendo a nuvem baixar e ir ali até a tenda, até Moisés conversar face a face com Deus, para depois ouvir o que Deus tinha falado. Meus irmãos, isso é sensacional. Isso é sensacional. Eu já conheci pessoas em que, quando eu entrei nas casas delas, parecia que eu estava entrando no Santo dos Santos. A glória de Deus assim naquele lugar. Pessoas humildes, sabe? E aquela presença gloriosa. Eu quero ser uma pessoa que atrai a presença de Deus. Se tem algo que possa marcar a sua vida, é quando você chegar perto de alguém e alguém fala assim: meu irmão, quando você chegou perto de mim, eu senti Deus.
Meu irmão, hoje eu estava falando com um diácono lá da igreja e a gente falando assim, né? As pessoas, como tem medo de algumas besteiras, né? Aí a gente falou uma coisa, tem gente que tem medo dos caras que mexem com macumba. Tem um irmão meu que tem um cara, um vizinho macumbeiro, e ele fica com medo dos caras lá fazendo as macumba dele. Eu falo, meu irmão, a Bíblia diz que contra crente, pô, não serve encanto, não pega não, pô. Mas o cara fica com medo do cara que mexe com macumba. Aí tem o cara que mexe com tráfico, tem o cara que mexe com droga, tem o cara que mexe com desmanche. Todo mundo mexe com alguma coisa. Mas você já parou para pensar, você é alguém que mexe com Deus? Você mexe com Deus. É o Deus Criador, Deus Todo-Poderoso. A sua oração vai à sala do trono e o Deus, ele vem e ele age, ele responde. Tu mexe com Deus, meu irmão. Cara, isso é poderoso. Ai dos macumbeiros, sabe? Então Moisés era esse cara que mexia com Deus. Antigamente na sua vida a gente mexia com só coisa errada, sabe lá o quê? Mas hoje a gente mexe com Deus, e no duplo sentido. A gente mexe com Deus no sentido que somos amigos dele, mas nós mexemos também com o coração dele. A gente move o coração de Deus. Deus, ele tem afeições por nós, sabe? A gente mexe com Deus. Quando a gente está angustiado, Isaías vai dizer que quando estávamos angustiados, o meu coração também se angustiava, sabe? Muitos hoje têm um hábito, sabe, de apenas se encontrar com Deus ou de fazer algo para Deus. Tem gente que tem hábito de se encontrar com Deus só apenas nos domingos na igreja, sabe? Mas o que o Senhor quer é um relacionamento íntimo, um coração completamente entregue a Ele, para que possa conhecê-lo profundamente, meu irmão, intimamente, ser um com Ele. Precisamos deixar essa mentalidade de casualidade ou de eventualidade para trás e intencionalmente marcarmos encontros exclusivos com Ele, fora da nossa rotina agitada do dia a dia, fora da igreja, com os irmãos, sabe? Agora nós não precisamos esperar o próximo culto, ou o próximo retiro, ou o próximo evento para nos encontrarmos com Jesus. Não. Ele disse que quando fôssemos encontrar com ele, ele entra na porta do quarto, fecha a porta e teu pai que te vê no secreto, tu ora a ele e ele te recompensará, sabe? E essa recompensa, você já parou para recompensar? Que recompensa é essa que Jesus prometeu em Mateus 6,6, na oração do Pai Nosso? É a própria presença ou a manifestação do Senhor em nós. É isso que vai ser essa recompensa quando nós entramos no secreto e oramos e abrimos nosso coração, sabe? Eu creio que chegou o tempo da gente experimentar mais da presença de Deus. Há muito mais glorioso do que isso. A vida de Moisés, sabe, é maravilhosa, tudo que ele viveu, mas isso é apenas uma história para poder mostrar o quanto que está disponível para nós. A vida de Moisés é um exemplo, sabe? E nós temos uma vida prática agora para podermos cumprir. Paulo vai dizer que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem sequer penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas o Espírito Santo nos revelou, sabe? Meu irmão, tem um ministério do Espírito que é fazer com que a gente conheça Jesus Cristo e ele tem algo maravilhoso para que a gente possa desfrutar na presença. Salmo 16:11 vai dizer, da presença do Senhor, da presença de Deus, a plenitude de alegria e a sua destra a delícias perpetuamente. O Senhor está nos chamando para o lugar onde nós experimentaremos de coisas gloriosas que nada nem ninguém pode nos dar. Ele está chamando um povo para que anseie pela presença, assim como Moisés ansiou, que interceda como Moisés intercedeu, que se importe pelo povo como Deus se importou, que sejam amigos dele como ele seja amigo, que falem com ele, fazem quando ele falava, que marquem encontros gloriosos com ele no dia a dia, na sua jornada, que tenham vários encontros e vários encontros. Nós não temos agora apenas uma restrição de encontros com o Senhor, mas é ilimitado. Nós temos acesso à sala do trono, ao trono da graça. Em Êxodo 3, Moisés viu a glória de Deus se manifestar pelo fogo numa planta. Mas em Êxodo 33, Deus se manifestou a ele e seu rosto brilhou. Está no tempo da face do povo de Deus brilhar nas nossas faces, meus irmãos. Está no tempo de Deus. Só vai brilhar aquele que tem encontro com o Senhor. É como eu encerro com essa ilustração. No meu quarto, quando eu era pequenininho, eu lembro que tinha umas coisas que talvez você identifique isso também. Eram os adesivos que minha mãe colocava no teto do quarto.
e a luz ficava ligada. Como está ligada agora a luz? Mas quando era hora de dormir e quando desligava, o céu brilhava naquele teto. Eram uns adesivos que ele ficavam brilhando. Vocês se lembram disso, gente? Eu sou eu que sou só velho, assim. E ficava um negócio bonito. Ou seja, nós somos como esse, quando nós estamos expostos à luz de Cristo, quando saímos do encontro com Ele, nós permanecemos brilhando. Só que Paulo vai dizer que o rosto de Moisés desvanecia, apagava o brilho. O nosso não apaga. O nosso não apaga. É eterno. Então, que o Senhor nos conduza a esse lugar de encontro, que Ele possa nos fazer homens e mulheres que anseiam pela presença de Deus. Eu creio que esse é o chamado dele para esses dias, sabe? Para que possamos resplandecer a sua face. Chegou o tempo da igreja mostrar a glória de Deus. Não a glória apenas nos feitos, mas de mostrar quem é realmente igreja, que anda em santidade, que é amigo do Senhor, que conhece o Senhor e que andam segundo os seus mandamentos, com amor, sabe, em obediência, assim, homens segundo o coração de Deus, como Davi. Esse é o nosso chamado. Homens e mulheres da presença de Deus. E aqui eu concluo, eu creio que já passei do horário, peço perdão pelo tempo, mas é isso, Tiagão.